Olá, hoje eu me chamo Alice. Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa solução, que é o DataFlame. Primeiro eu vou apresentar nosso time, então esse é o nosso grupo OSN. Eu vou começar mostrando a ferramenta que a gente selecionou para fazer a exibição dos dashboards. Escolhemos o Power BI por ele ser uma ferramenta específica para a construção desse tipo de relatório, né? Mas também porque ela traz outras funcionalidades que a gente considera importante, que é poder exportar os relatórios, seja por uma tabela ou a própria página do relatório em si, e também pela parte de gestão de acessos, gerenciamento de acessos, né? Então a gente consegue aqui trazer de forma mais segura essa solução, onde eu posso selecionar quem que tá, vai ter visualização, qual é o tipo de acesso que essa pessoa vai ter. Então, começando aqui pelo nosso dashboard, nós temos duas páginas, que uma é para o perfil PJ, que é o desafio 1, e a outra para o cadeia de valor, que é o desafio 2. Nós selecionamos para os dois desafios, né, escolhemos como público-alvo a área de risco de crédito, por isso que nós trouxemos esses dados com uma informação de risco, né, questão de saldo, além do perfil, né, do PJ que a gente criou, e vai ser mais detalhado para frente como que é essa criação. Então, para os dois gráficos, a gente tem aqui o filtro tanto por data, né, por período, quanto por perfil de empresa. O primeiro gráfico aqui, ele mostra a volatilidade de saldo dos clientes, e ele está somente por data, tá? Então, a gente tem um top aqui de volatilidade, clientes mais voláteis. E os outros três, a gente tem o filtro tanto por data quanto por perfil, e aí a gente consegue acompanhar coisas mais específicas, como o risco de inadimplência das empresas, aqui um alerta de mudança de perfil, então, em relação tanto ao período quanto ao acumulado. Então, para a maturidade atual. Eu tive muitas empresas que mudaram, então antes as empresas estavam em outro quadrante e agora estão nesse, então a gente consegue fazer esse acompanhamento. E o acompanhamento também aqui da evolução financeira das empresas de acordo com cada perfil. Então a gente consegue olhar se tá caindo o faturamento, o saldo, como que tá. É, por que escolhemos esses dados, né? O objetivo é que a área com esses indicadores consiga é, tomar decisões de qual é a melhor preço que eu devo dar para esse cliente, se eu posso aumentar o faturamento dele ou não, etc. Agora o Gustavo vai falar um pouco sobre o detalhe dessa solução. Olá pessoal, falando um pouco sobre o back-end da nossa solução, nós construímos um Data Warehouse com base nos nomes de colunas que o Santander nos passou e também incrementamos com algumas colunas que nós julgamos relevantes para as análises. Aqui nós temos 6 dimensões e 4 tabelas fatos, sendo que nós também trabalhamos com a verificação de dados externos, por exemplo, na dimensão empresa aqui, para fazer um correto BAT, encher a descrição do KNAI, o código do KNAI. Aqui, por exemplo, na dimensão de score, para entender um pouco mais as faixas de score, para a gente poder ter base para construir o nosso próprio modelo. Falando sobre a classificação do perfil, que é o desafio 1, o perfil PJ, nós utilizamos basicamente 5 métricas: data de abertura, score, faturamento, saldo e sazonalidade. Aqui nós temos uma série de situações, então maturidade foi o que nós encontramos mais situações para comparar e classificar. Vou passar rapidamente por cada uma. Aqui no caso do início, a gente considerou que a empresa tenha menos que 2 anos. Um dos casos de declínio, o score muito baixo, passando para a expansão, um faturamento e saldo altos, e o score também seja alto. Declínio, aqui, mais um caso, com baixo faturamento em não sazonais, salvo se houver o score alto, que seria maior ou igual a 650. Um dos cenários da maturidade aqui, idade longa, maior ou igual a 5 anos, com score razoável ou ausente. Outro cenário de maturidade, com faturamento consistente, com score razoável ou ausente. Outro cenário de maturidade mais à frente, com faturamento médio agora considerando empresas não sazonais, o score maior ou igual a 550 ou score ausente. E por fim, outro caso de maturidade, caso o score exista e esteja entre 500 e 1.600. E aqui no final, se não houver o score, nós decidimos por alguns sinais financeiros ou idade, muito voltado para maturidade e declínio, que são os casos que nós encontramos mais situações de classificação. Então, se for maturidade aqui para classificarmos, nós analisamos se tem algum sinal financeiro positivo ou idade maior ou igual a 1 ano, e o declínio para cobrir os demais casos. Aqui, para entender rapidamente a operação, nós rodamos o update. Então, nós temos a classificação atualizada na fato histórico empresa. Então, aqui nós podemos constar nessa coluna todas as classificações por data
e a partir disso nós conseguimos ter as visões no dashboard, né, do desafio 1, que é o perfil PJ. Para o desafio 2 de cadeia de valor, nós atribuímos um grau de influência das empresas da rede conforme as relações financeiras com as demais. Para esses dois primeiros gráficos, temos uma visão de grau de influência por perfil da empresa, o mesmo perfil que a gente classificou no desafio anterior. E nesse indicador, nós trazemos a quantidade de empresas por perfil em cada grau de influência. E nesse segundo gráfico, a gente consegue ter a visualização das empresas mais vulneráveis dentro dessa rede, ou seja, qual empresa tem maior chance de quebrar caso as empresas altas quebrem também. Para os dois gráficos aqui de baixo, a gente trouxe uma visão mais macro, então de risco de inadimplência dessas empresas e qual a evolução da inadimplência dentro da rede ao longo do tempo. Agora o Gustavo vai apresentar mais detalhes de como a gente chegou na classificação. Sobre o desafio 2, cadeia de valor, aqui nós temos a tabela fato de relacionamentos, onde nós criamos uma coluna de tipo de relação entre as empresas, onde nós entendemos como uma relação de parceiro, fornecedor ou cliente. A partir disso, nós calculamos percentis dentro de cada grupo, então nós chegamos ao grau de influência desse relacionamento na rede, considerando ser alto, médio ou baixo. Isso foi feito baseado no valor total diário transitado entre as empresas. Então, se for maior ou igual a 66%, esse valor total diário, relacionado aqui aos percentis, nós classificamos o grau de influência como alto. Se o valor total diário for maior ou igual a 33%, como médio, se não como baixo, né? Então, até essa escolha pelo merge foi não somente para classificar, mas também para reclassificar as empresas, porque esses relacionamentos podem ser muito voláteis. Então, com isso, nós conseguimos chegar tanto às relações mais importantes, como também como as relações impactam no perfil das empresas. Então, aqui nós temos o merge, nós fazemos a operação, depois nós podemos aqui selecionar e ver o grau de influência entre cada relacionamento entre empresa, origem e destino. De maneira geral, essa foi nossa solução. Nós tentamos, embora fossem desafios paralelos, separados, nós tentamos fazer uma visão que pudesse condensar os dois para que as informações de um pudessem conversar com os outros e ajudar a equipe de análise de risco, de crédito, a poder tomar as melhores decisões. Então, também isso passa um pouco para a nossa decisão de possibilitar que, ainda nessa visão aqui do desafio 2 de inadimplência relacionada à cadeia de valor, com que os analistas possam ter também a visão segmentada por classificação e perfil da empresa, que foi o que nós trabalhamos no desafio 1. De maneira geral, essa foi nossa solução. Agradeço pela atenção de todos e até mais.